Oi, gente, boa tarde. Olha aí, eu tô aqui com aquelas estaquinhas que eu fiz o plantio no dia 8 de dezembro, né? Então elas ainda estão aqui recentes, mas já estão, ó, brotando. No dia que eu fiz, eu podei, né, elas todinhas, mas elas já estão, ó, todas aí começando aqui, olha, as brotações. E eu não perdi nenhuma, gente, dessa vez. Às vezes eu acabo perdendo algumas, mas dessa vez não perdi nenhuma. Elas estão todas aí firme e forte, né? E eu já tô aqui, olha, com outras pronta para ocupar aqui esse espaçozinho, né, que sobrou. Então, gente, aqui nesse substrato eu tenho areia grossa. Eu vou até pegar aqui um pouco, olha, para vocês verem que é bem grossinha mesmo, não é aquela areia fina. Se você fizer com areia fina, não vai ficar muito bom não, tá? Então tem que ser essa areia, olha, mais grossinha. Isso aqui é areia de rio. Se você for usar essa areia aí de construção, eu sugiro que você dê uma peneirada, né? E fique com a parte mais grossinha da areia. Aí aqui, ó, gente, tem carvão triturado. Olha aí, tem que ser pequeno assim, tá, gente? Tem carvão triturado, tem um pouco de palha de arroz e um pouquinho de terra preta, tá? Mas você pode fazer só na areia, ou você pode fazer só na areia junto com a palha de arroz. Pode ser a carbonizada, tá, gente? Ou então você pode fazer só na areia e carvão, areia grossa e carvão. Então tem várias opções aí de você estar fazendo. Eu gosto de fazer assim dessa forma, tá? Aqui, olha, eu fiz da mesma forma aqui, ó. Passei cola, tá, gente? Já passei cola aqui, todos passei cola na parte de baixo. Coloquei elas nesse palitinho. A função aqui desse palitinho é para quando você vir regar essas plantas, elas não ficarem tombando. Às vezes a estaca tá com uma raizinha fina, né? E você vem regar e acaba quebrando aquela raiz, porque dá uma tombada na planta. Ou então até um dia, né, pega uma chuva. Logo no início não é bom tá pegando chuva, tá, gente? Mas deixa eu passar aqui para vocês também a questão da rega. Eu já gosto de fazer no substrato úmido. Esse substrato aqui, olha, ele tá úmido. Olha aí, ele tá úmido já. Então eu só vou estar colocando aqui, ó, as minhas estaquinhas. Elas ficam bem firmes com esse palitinho. Então a função desse palitinho é só manter, ó. Olha aí, gente, ó, eu bato assim com o dedo, olha, e ela fica firme, né? E sem falar que quando você faz assim, você não precisa enterrar muito a estaca. Às vezes a gente acaba enterrando um pouco mais por conta de ficar firme. Só que corre mais risco da gente ter um apodrecimento aí nessa estaca quando a gente enterra muito. Aqui eu vou deixar mais ou menos esse tamanho aqui, ó, gente, para dentro do substrato. Esse tamanhozinho aqui, ó, de onde tá marcando o meu dedo para baixo, tá? Então não precisa ficar muito enterrado. Ó, só um pouquinho. E só vou regar de novo, gente. Quando você faz assim, logo que você coloca as estaquinhas, não é bom você deixar logo tomar sol assim direto. Porque para não desidratar o galho. Então você deixa ali no local, ou na sombra, né? Num local assim que tenha bastante ventilação, numa área. Ou então você deixa a meia sombra ali embaixo de uma árvore, né? Onde não pegue ali aquele sol direto na planta, que pegue ali mais um solzinho filtrado. E o substrato você vai regar sempre que você vê que tá começando a secar, você vai lá e rega o seu substrato, tá? Não pode secar também de vez, tá, gente? Porque essa plantinha aqui ainda não tem raiz. Como ela não tem raiz, né? É bom que o substrato esteja sempre úmido, não encharcado, tá? Úmido. Então sempre é bom estar umedecendo. Se você achar que a estaca tá desidratando um pouco, você pode pegar o pulverizador e dar uma pulverizada nos galhos
todos os dias, tá? Você pode fazer isso, sem problema nenhum. Porque se você pulverizar aqui esses galhos, não vai encharcar o substrato. Porque a água que vai descer não é o suficiente para encharcar, tá? Então, depois que passou ali uns 15 dias, aí você começa a colocar já para tomar ali um pouco mais, né, de sol. Ali o sol da manhã, até umas 9 horas. Umas 2 horinhas ali do primeiro sol da manhã já é o suficiente. Tem gente que já deixa, tá? Direto no sol. Por que que eu tô dizendo para vocês terem esse cuidado? Porque o calor não é igual em todas as regiões, né? Às vezes, em algumas regiões, até tem sol, mas não é tão quente, né? Tem o sol, mas não é quente. Então, a gente tem que ver tudo isso, né, gente? Para que não aconteça de desidratar aqui as estacas. Aí eu tô colocando aqui, olha, nesses espaços aqui que sobrou. Quero aproveitar aqui esse substrato para não estar mexendo, para não estar fazendo outro, né? Então eu vou aproveitar, até porque elas não vão ficar muito tempo aqui. Aí, quando você for trocar elas de lugar, deixa pelo menos uns 4 meses, tá, gente? A planta enraizando. Não tenha muita pressa de estar olhando, de estar querendo ver se a planta tá com raiz ou não. A única preocupação que você vai ter é se não está apodrecendo. Se o galho está ali firme e forte, não está apodrecendo, então não se preocupe de estar vendo se tem raiz, porque a maioria das pessoas perdem as estacas por ficarem mexendo. Às vezes porque saiu uma folhinha, a pessoa acha que já tem raiz. E isso não é verdade, tá? O galho, ele pode criar folhas sem ter raízes. Então ninguém se engane porque está saindo aqui, olha, essa brotação, de querer puxar achando que já tem raízes. Aí a pessoa vai puxar, às vezes está começando ali, saiu uma raizinha. Aí a pessoa puxa e acaba quebrando aquela raizinha e perdendo a estaca. Então não fiquem mexendo, deixa lá quietinho. Rosa do deserto eu digo que é uma planta que ela é de paciência, né? Quem não tem paciência é complicado para cultivar a rosa do deserto, porque tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência, porque é uma planta que ela demora um pouco mais, né, para florescer do que as outras. Ela tem as particularidades dela, né? Questão de manejo, questão de adaptação a substrato. Cada região a gente vai estar usando um substrato diferente, né? Não vai ser o mesmo, porque dependendo do clima, a gente vai ter variações aí. Então a gente tem que estar sempre de olho nelas, questão de apodrecimento. Então tudo requer aí paciência, tá, gente? Vou ver se eu acho aqui mais um espaçozinho. Deixa eu ver, bem aqui tem um espaço. Dá para colocar mais uma. E eu só vou mexer nelas, deixa eu ver, janeiro, né, a gente tá? Só quando começar a melhorar aí a temporada de chuva. Essa época nem é muito boa para a gente estar plantando estaca, tá, gente? A época melhor é na época de sol, né? No verão. Mas como eu fiz essa poda, porque eu estou fazendo enxerto, isso aqui são os galhos que sobra dos cavalos, tá? Então, como sobrou, eu não vou desperdiçar, né, gente? Então, eu coloquei aqui para enraizar. Mas o ideal mesmo é você fazer tanto a poda da sua planta, quanto o plantio das estacas no verão, né? Ou então naquela temporada ali que o clima fica ali acima de 25, 26 graus, tá? Que é um clima melhor para a rosa do deserto, acima aí de 26 graus. Então é isso aqui, ó, gente, não tem muito mistério. Às vezes a gente precisa aí de um pouco de fé, né? A pessoa diz assim, ah, nunca deu certo, eu faço, nunca dá certo.
realmente, às vezes, eu também, que já estou acostumada, né, fazer esse plantio, às vezes também faço e perco a metade, às vezes dá certo todas, às vezes eu perco ali, de 10 eu perco 8, e assim vai, gente. A questão do clima influencia muito também, tá? Então é isso aqui, ó. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Tem um outro vídeo, tá? Que é dessas primeiras que estavam aí. Quem sabe, né, no outro vídeo tem alguma coisa que eu falei no outro que eu não falei nesse, porque embora os títulos sejam parecidos, mas os vídeos não são iguais, né? Porque a gente não fala as mesmas coisas. Então pode ser que uma informação tenha dado nessa e não tenha dado no outro, tá bom? Então um grande abraço e até aí o próximo vídeo.